Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e ao Centro Histórico do município de Pelotas. Quer conhecer com a gente? Então já aproveita, te inscreve no canal, deixa teu like no vídeo e bora lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa caminhada começa na Praça Coronel Pedro Osório, que fica bem no centro do município gaúcho de Pelotas. E essa rua dá acesso também ao Calçadão de Pelotas, que é o centro comercial. Só que hoje a gente vai se concentrar na Praça Coronel Pedro Osório e no seu entorno, que é constituído por diversos casarões super antigos e fazem parte de um patrimônio cultural tombado pelo IPHAN. Antes mesmo de atravessar a rua, a gente já chega aqui no Clube Cacheral, que é um clube que foi fundado em 25 de dezembro de 1879. E ele surgiu a partir da mobilização dos comerciários, que naquela época eram os caixeiros viajantes. O prédio em si foi construído no ano de 1904, por Caetano Casareto. Agora sim, atravessamos a rua, estamos na praça e bem em frente ao Clube Cacheral fica esse monumento. Ele é datado de 1968 e homenageia o Dr. Brusque Filho. Ele foi um médico muito reconhecido pela caridade. Inclusive, ele foi retratado usando essas roupas porque elas estão ligadas à prática da medicina. A obra foi feita toda em mármore marrom e bronze e é de autoria de Antônio Caringi, que foi um escultor brasileiro considerado o maior estatuário da história da arte do Rio Grande do Sul. Aqui para a direita fica o relógio solar. Aqui nós estamos quase chegando no Teatro 7 de Abril, que foi o primeiro teatro construído no estado do Rio Grande do Sul. Ele foi erguido no ano de 1834, isso durante o ciclo econômico das charqueadas, quando Pelotas era um destaque aqui no estado tanto econômico quanto cultural. E ele foi idealizado por uma sociedade dramática particular, que precisava de um lugar para realizar seus espetáculos. E o nome 7 de Abril pode ter duas interpretações. A nível nacional se refere ao dia que Dom Pedro I abdicou do seu trono em favor do seu filho. Mas a nível local é uma referência à data em que Pelotas foi elevada à vila. Em 1844, durante a Revolução Farroupilha, o Teatro 7 de Abril foi requisitado para uso militar e recebeu algumas visitas imperiais ao longo do tempo, como Dom Pedro II e a Princesa Isabel. O prédio da esquina é o Rex Hotel, que foi construído em 1952, mas ele não é o hotel mais famoso aqui da praça. Daqui a pouquinho a gente chega nele. Essa escultura é uma homenagem ao Dr. Miguel Rodrigues Barcelos, que também dá nome para uma rua aqui da cidade. Ele também foi um médico e foi muito importante para a Santa Casa de Misericórdia aqui de Pelotas. A escultura é de 1913 e também é obra de Antônio Campins. Ao longo do tempo, essa praça teve diversos nomes. O nome atual dela foi dado em 1931 e foi uma homenagem ao Coronel Pedro Luiz da Rocha Osório. E esse aqui é o monumento que homenageia o Coronel Pedro Osório. Foi inaugurado em 1954 e na base dele a gente pode ver um baixo relevo que é intitulado As Três Idades do Trabalho. E uma curiosidade sobre a Praça Coronel Pedro Osório, que é a praça principal aqui de Pelotas, é que diferente do que acontece em várias outras cidades, aqui a igreja principal da cidade, a catedral, não fica na praça central. Mas o que muita gente não sabe é que no ano de 1846, o imperador Dom Pedro II chegou a lançar uma pedra fundamental para a construção da igreja aqui próximo à praça.
O plano é que a igreja fosse construída aqui do lado da biblioteca pública. Esse prédio à direita de vocês é a biblioteca pública e à esquerda é a prefeitura municipal. A biblioteca foi fundada em 1875. A conclusão do primeiro pavimento desse edifício aconteceu em agosto de 1888. Só que na década de 1910, esse pavimento foi reformado e a biblioteca ganhou um novo pavimento. Já o prédio da prefeitura foi construído entre 1879 e 1881. E muita coisa que eu tô falando aqui tá nessas plaquinhas informativas. Aqui a gente tem a nossa localização, os edifícios que estão aqui perto, os monumentos e algumas rotas para pedestres, com as distâncias. Aqui no Centro Histórico de Pelotas, a gente já tinha visto esse roteiro turístico para pedestres lá na estação ferroviária. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, caso você queira assistir. Um fato interessante sobre a biblioteca e a prefeitura municipal é que ali naquele espaço onde esses dois edifícios foram construídos, iam ser construídos um quartel e uma cadeia. E aqui, pessoal, eu acredito que a gente esteja passando pela escultura de Domingos José de Almeida. Não posso dizer ao certo porque a plaquinha de identificação não tá ali. De qualquer forma, a escultura de Domingos José de Almeida é obra do artista catalão Antônio Campins. Lá no início da constituição do município, em 1832, a Praça Coronel Pedro Osório já era considerada o centro do município. Só que naquela época as pessoas não podiam entrar nela, ela era toda fechada com alambrado. A praça faz parte do segundo loteamento da cidade de Pelotas, em terras que pertenciam a Mariana Eufásia da Silveira. E ela só foi aberta ao público na década de 1870. E a princípio, nessa área aqui, haviam grandes árvores que acabavam atrapalhando a visual dos edifícios. Então eles tiveram que fazer um ajardinamento, substituindo essas árvores por outros tipos de plantas. Isso aconteceu de 1911 a 1914. Pessoal, aqui na frente de vocês está o chafariz Fonte das Nereidas, que foi instalado aqui bem no centro da Praça Coronel Pedro Osório em 1873. E a gente pode dizer que não tem elemento na praça que tenha o maior destaque, porque todos os caminhos, todas as entradas da praça convergem para cá. Esse chafariz foi importado da França pela Companhia Hidráulica Pelotense e tinha duas funções, tanto ornamentar a cidade, quanto também abastecer a população aqui do entorno com água potável. E uma curiosidade é que na cidade de Edimburgo, na Escócia, tem um chafariz que é idêntico a esse aqui. E um dos eventos que a praça recebe todos os anos é a Feira do Livro. Então vem comigo que eu vou te mostrar como é que ela fica durante a feira. Essa saída da praça, a gente vai chegar na esquina das ruas 15 de Novembro e Lobo da Costa, que é onde fica o Mercado Público de Pelotas. Aliás, daqui vocês já conseguem ver ele lá no fundo. E esse gramado aqui, especificamente esse cantinho da praça, é super utilizado pela galera mais jovem, que vem aqui para sentar, tomar um mate, lagartear no sol, como a gente chama. E durante o verão acontece aqui também aos sábados o Mercado das Pulgas, que é uma feirinha de antiguidades que acontece normalmente no Largo do Mercado Central, mas no verão migra para cá por causa da sombra. Daqui a gente consegue ver o busto que foi feito em homenagem ao Dr. Francisco de Paula Amarante, que também é de autoria de Antônio Caringe. Inclusive Pelotas tem uma rua chamada Dr. Amarante também. E ali à esquerda dele está bem sentadinho no banco o João Simões Lopes Neto, que é a mais nova das estátuas aqui da praça. Ela foi inaugurada em 2016. Para quem não sabe, João Simões Lopes Neto foi um escritor pelotense, conhecido pela literatura regionalista. E essa escultura em bronze é de autoria do artista plástico Léo Santana, que é o responsável por obras como a estátua de Carlos Drummond de Andrade, que fica no calçadão de Copacabana.
Esse edifício da esquina, que para mim é um dos mais bonitos aqui de Pelotas, foi construído entre 1926 e 1928. A construção foi feita para sediar o Banco do Brasil. E uma coisa interessante é que enquanto aqui embaixo funcionava o banco, no último pavimento ficava a residência do gerente. Vocês estão vendo aquela fachada toda pintada de branco? Então ali tinha uma casa que foi demolida e ficou só a fachada mesmo, pessoal. Ali agora é um banco. É o famoso número 59 da Praça Coronel Pedro Osório, que era a casa do político e militar gaúcho Manuel Luiz Osório, o General Osório. Ele lutou na Guerra dos Farrapos, na guerra contra Oribe e Rosas, na Guerra do Paraguai. Inclusive, ele foi o responsável pela estratégia que permitiu que as tropas brasileiras vencessem a Batalha de Tuiuti. Depois da guerra, ele foi convidado pelo próprio imperador do Brasil para assumir uma cadeira no Senado. Depois ele foi marechal do Exército e ministro da Guerra. E esse é o famoso Grande Hotel, pessoal. Ele foi inaugurado no ano de 1928. Especialmente para ele foram trazidas da França a claraboia e a cúpula, que são feitas de bronze fundido. E algumas personalidades, como o presidente Getúlio Vargas, Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, já se hospedaram aqui. Ó, e pra você que quer conhecer a cidade, mas não tá afim de sair batendo perna por aí, quer andar de bike? Aqui tem esse sistema de compartilhamento de bicicleta, bem legal. O prédio azul da esquina é o casarão número 2 da Praça Coronel Pedro Osório. Ele foi construído lá no início do século XIX no estilo colonial, mas na década de 1880 ele sofreu alterações e passou a ser do estilo arquitetônico eclético. Atualmente aqui funciona a Secretaria Municipal de Cultura de Pelotas, no andar superior, e aqui embaixo fica um centro cultural. Essas são as casas geminadas número 1 e número 3 da Praça Coronel Pedro Osório. Elas foram construídas nos anos de 1911 e 1912. Do lado do Casarão 2 fica o Casarão 6, que é esse amarelo. Ele foi construído no ano de 1879 e serviu de moradia para o Barão de São Luís Leopoldo Antunes Maciel. E ele se diferencia um pouco do resto dos edifícios aqui da praça porque ele tem esse recuo na fachada, onde fica um pequeno jardim com uma fontezinha e essas escadas de mármore. E passando ele lá na esquina fica o Casarão 8. Ele foi projetado e construído pelo arquiteto italiano José Isela Merotti. Isso lá no ano de 1878, quando passou a servir de residência para a família do conselheiro Francisco Antunes Maciel. E hoje ele cedia o Museu do Doce, porque para quem não sabe, Pelotas é considerada a capital nacional do doce. E esses 3 casarões, o 2, o 6 e o 8, são tombados pelo IPHAN como conjunto de arquitetura eclética. Na verdade, a cidade de Pelotas possui um dos maiores acervos de estilo eclético do Brasil. Agora a gente vai pegar de novo a Rua Lobo da Costa, e esse casarão aqui da esquina é datado de 1887. E do lado dele fica o Teatro Guarani, que foi inaugurado em 30 de abril de 1921. Ele foi construído em sociedade por 3 empreendedores da cidade: Rosauro Zambrano, Francisco Santos e Francisco Xavier. Inclusive tem uma história curiosa que possivelmente explica a origem do teatro e que envolve um dos 3 empreendedores. Dizem que Rosauro Zambrano tinha um camarote cativo no Teatro 7 de Abril,
e que esse foi vendido por engano. Aí, diante dessa situação, ele resolveu fazer um teatro ainda maior, mais bonito, mais confortável. Essa história não é comprovada por historiadores, pessoal, mas é uma história legal, né? Seria um jeito interessante de começar um teatro. Na noite da inauguração do teatro, a companhia lírica italiana Marrante estreou com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes. E a inauguração desse teatro deu uma intensificada na vida social e cultural aqui da cidade. Ao longo do tempo, ele ainda recebeu sessões cinematográficas. Entre os anos 1960 e 1990, recebeu bailes carnavalescos. E hoje ele continua em funcionamento, recebendo cerimônias de formaturas, além de shows e apresentações. E hoje o Urbanista Caminhante fica por aqui. Mas a gente vai seguir procurando novos lugares e novas histórias para contar. A gente se vê caminhando por aí. Tchau, tchau!